Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E eu tô gravando com o fone porque eu decidi gravar e todo mundo decidiu sair de casa, passar na minha rua e fazer barulho. Então eu tô tentando essa estratégia com o fone, eu espero que esteja dando certo aí. E é isso, como vocês já viram aí no título, o vídeo de hoje é os meus lidos do mês de novembro, um pouco atrasado, sim, porque eu enrolei muito pra gravar esse vídeo, e acho que já é a terceira vez que eu tô gravando ele, e sempre tem muito barulho, aí eu não gosto, aí eu regravo. E eu tô com o cabelo aqui na tiara, porque tá um pouco rebelde, ele não tá me obedecendo, né, mas relevem isso. E deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo e se você já leu algum livro no mês de novembro, se você leu algum livro ou esse que eu vou falar. E é isso, vamos lá pro vídeo. Sim, o mês de novembro, ele foi muito bom pra mim em questão de leitura. Eu consegui ler 5 livros, sabe? Que é o meu limite durante o mês. No mês de novembro, esse número se repetiu. E é porque eu decidi me isolar de todo mundo, me afastar de todo mundo pra ler e deu certo. Deu certo. Tem gente chorando por dentro. Tô brincando. Então vamos lá. O primeiro livro foi A Arte da Guerra. Sim, eu li esse livro e foi por causa da empolgação de um professor meu que ele sempre falava desse livro desde o primeiro dia de aula. E aí eu falei, quer saber? Vou ler. E assim, eu não sei o que dizer muito sobre esse livro. Basicamente, Sun Tzu, ele era um general do exército chinês, se eu não me engano. Pelo amor de Deus, não me cancelem se eu estiver errando isso. E aí, ele deixou algumas normas, alguns conselhos que ele seguiam para que ele seguia para sempre levar o exército dele, né, para a vitória. E aí teve várias pessoas que colocaram isso por mercado empresarial. E aí tem alguns conselhos, só que é mais na linguagem de um exército. Então, se você lê esse livro, você tem que basicamente imaginar toda uma empresa, todo o mercadológico, sabe? Todo o governo, como sendo uma ameaça, os concorrentes, os seus aliados, os clientes. Você tem que imaginar, você tem que ter a imaginação para imaginar tudo isso. Mas no fundo, eu gostei do livro, só foi um pouco complicado para mim, porque às vezes eu tava um pouco cansada para mim ler. Eu tinha que ler e tentar entender e tentar levar pro lado do mercado, das empresas. Eu acabei dando 3 estrelas e meia, por esses motivos. Eu sempre levo em consideração a escrita, né? Mas foi um pouco complicado esse livro, mas eu adorei começar a ler livros mais da minha área. Acho que esse é o primeiro livro, assim, de administração real que eu tô lendo. Então, eu dei 3 estrelas e meia e eu acho que eu li em 5 ou 6 dias. Eu até anotei, mas eu não tô lembrando. E o outro livro que eu li foi Crepúsculo. Sim, eu não vou nem resumir a história porque provavelmente você conhece. É uma menina que larga, né, a mãe, vai morar com o pai por motivos de estar atrapalhando a mãe e ela se apaixona por um vampiro que brilha no sol. E assim, esse livro, eu sempre digo isso, todo mundo ali de Crepúsculo precisa de terapia, de verdade, principalmente a Bella. Eu não gostei dela, sabe? Eu acho que ela, para ser a protagonista do livro, ela não tem aquele hippie, sabe? Não é aquela protagonista que todo mundo gosta. E geralmente eu sou assim com protagonista. Eu sempre tenho uma coisa com protagonista que não consegue me captar. Então, quem salvou o livro, na minha visão, foi o Edward. E eu, tipo assim, eu sempre gostei da Bella com ele. Mas se eu fosse a Bella, eu teria escolhido o Jacob. E é sobre isso. Ele quase não aparece no primeiro livro. Eu detesto dropar livro. Então, chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou ler mais. E aí, justamente no momento que eu tava lendo, eu gostei muito mais do Edward e terminei de ler por causa dele. E assim, eu achei bem diferente do filme. Lógico, tem algumas coisas, os fatos principais, assim, acontece por quê? Porque é uma adaptação. Então teria que ter aquilo, né? Senão não seria uma adaptação. Mas, no geral, é um filme ok. Só que, assim, é, todo mundo precisa de terapia. Eu achei um pouco abusivo, sabe, o relacionamento deles. Não é nem abusivo. Tem outro termo que é usado. Tóxico. É.
Eu achei um pouco tóxico o relacionamento deles, mas eu até comentei isso com uma amiga minha, temos que levar em consideração a época que ele foi escrito. Ele tem essas características porque na época, né, não tinha esse negócio de relacionamento tóxico, a gente não entendia isso, e graças a Deus hoje em dia a gente já tem um conhecimento maior sobre isso. Mas eu achei essa característica. E uma amiga minha, ela até falou assim, Gi, mas se você prestar atenção, foi por conta da época que foi escrito. E é uma característica dos livros dessa época. Mas eu dei 3,5 estrelas, porque eu só consegui, tipo assim, me sentar e ler com prazer em Crepúsculo a partir do momento que o Edward começou a aparecer mais. E também eu vou ler o segundo livro, que é a visão dele. Então eu tenho certeza que eu vou amar, porque eu adorei ele. E o livro que conseguiu 4,5 estrelas, eu não dei 5, porque eu fiquei com raiva da minha burrice para entender o plot do livro. Mas tem vlog de leitura aqui no canal, que é Um de Nós Está Mentindo. Sim, gente, esse livro é bem interessante, mas se você entender o plot antes, você não vai gostar. No caso, eu não entendi, e aí eu fiquei com raiva de mim mesmo por não ter entendido e dei 4,5 estrelas. Tem um vlog de leitura, é um livro de suspense bem interessante, que tem um... Isso, eu não vou falar porque o YouTube vai, né, cortar o meu vídeo, mas basicamente 5 jovens vão pra detenção. Lá, um deles é sim, e aí os outros 4 ficam como os principais suspeitos do Simon. Ai, meu Deus, como eu sou besta. E aí vai dando os desdobramentos da história, né? Vai mostrando o pensamento de cada um, a realidade, sabe? Que vai tocando. E algumas partes você vai se identificando. Por quê? Porque você tem praticamente a mesma idade deles. E já passou por aquilo. Por exemplo, eu já terminei o ensino médio e eles estão no ensino médio. Então teve alguns momentos que eu me vi ali neles, sabe? E eu achei isso muito legal. E eu dei 4,5 estrelas. Eu não vou falar muito desse livro, porque eu quero muito que vocês vão ver o vlog de leitura dele, que saiu semana passada, eu acho. E assim, esses livros, eu li todos eles pelo celular ou pelo notebook, enfim, porque o meu Kindle ainda não tinha chegado, mas meu Kindle chegou. Agora eu tô lendo só pelo Kindle, mas é uma coisa minha, eu gosto muito de ler livro digital, sabe? Eu percebi isso, eu consigo ter uma leitura constante com os livros digitais. Próximo livro, eu tenho ele aqui em casa, e ele tá aqui do meu lado, mas eu tô tentando pegar ele. Pronto. É A Graça Bate à Sua Porta. É um livro religioso, claro, né? Com esse nome. E esse livro, ele conta testemunhos e relacionados com os versículos da Bíblia. Eu dei 5 estrelas, porque toda vez que eu lia esse livro, eu ficava com muita vontade de chorar com os testemunhos, porque são testemunhos tão fortes e impactantes, onde a gente consegue sentir, sabe, essa emoção. Então eu chorei em algumas partes lendo esse livro. E esse livro é muito lindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E assim, ele tem os testemunhos e tem partes que só são os versículos. Então, ele foi uma leitura muito rápida de ler, mas ele vale muito a pena. Eu dei 5 estrelas, né? Por último, e não menos importante, temos As Vantagens de Ser Invisível. Eu li esse livro depois que passou o meu aniversário. Eu ganhei ele de aniversário de um amigo meu. Ele já estava na minha lista há muito, muito tempo, porque eu sei que tem um filme e no filme tem a Emma Watson. Então eu fiquei com muita vontade de ver o filme. Só que quando eu descobri que tinha um livro, eu já coloquei na minha lista e esperei ler o livro primeiro, porque às vezes eu gosto de ler primeiro e depois assistir o filme. Então eu ganhei de aniversário e, tipo assim, eu já comecei a ler. E, assim, esse livro é um pouco fora da minha realidade, porque na idade dele eu não fazia essas coisas. Mas é a realidade, talvez, de outros jovens, né? Mas esse livro, ele contém muito gatilhos que nos deixam, assim, um pouco triste. Eu fiquei muito triste quando eu terminei de ler esse livro, porque... Ai, gente, eu não quero dar spoiler. Enfim, o livro conta a história do Charlie e dos amigos dele. E ele começa a escrever cartas, contando como foi o dia, o que aconteceu, o que abalou ele.
E no final ele descobre algo que tinha acontecido com ele no passado, que nem ele lembrava, e é algo muito triste. E assim, faltava 5 páginas quando ele descobriu isso, faltava 5 páginas pra eu terminar. E eu fiquei assim, ou vai ser uma reviravolta muito louca nessas 5 páginas e vai ser incrível esse livro, ou vai ficar vazio. E adivinha? Ficou vazio. Sim, eu achei que ficou muito vazio, porque ele descobriu o que aconteceu com ele. Eu tenho medo disso ser um spoiler. Eu tenho muito medo de falar de livros aqui, porque eu tenho medo de estar dando spoiler. Mas ele descobriu algo, e aí eu pensei que ele ia contar como ele superou, como ele ficou com os amigos dele, o que aconteceu com os amigos dele. Mas no final ele só escreveu uma carta pra esse diário dele. Era praticamente um diário. E dizendo que ele tinha conseguido. E eu fiquei assim, tá bom, meu amor, mas eu quero mais, e aí? Seus amigos, como é que estão? Você conseguiu como? Você tá fazendo o que da vida? Mas a gente não tem esse desfecho. E aí eu fui assistir o filme, porque eu queria muito assistir o filme. Na verdade, eu só li o livro porque eu queria assistir o filme. E aí, no livro, ele conta as coisas detalhadas. E no filme é uma adaptação muito corrida, sabe? Acontece as coisas sem lógica. E eu passava, às vezes, uns 5 minutos pra entender o que tinha acontecido. Eu, gente, imagina pra quem só assistiu o filme. Eu achei uma adaptação muito rápida, sabe? Porque acontece muita coisa. E como eu disse pra vocês, tem alguns gatilhos que são extremamente importantes e são tão corriqueiros no filme que a gente não percebe, sabe? Mas no geral, eu acho que eu dei 4 estrelas e meio, né? E esses foram os livros lidos do mês de novembro. Antes de terminar, eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu bullet journal do mês de novembro. Eu fiz ele aqui com vocês, vou deixar o card aqui também. E agora eu vou mostrar como ele tá, porque já foi finalizado. Gente, eu vou gravar sem fone, porque senão não vai dar pra eu mostrar pra vocês e falar ao mesmo tempo. Esse ficou o meu bullet journal, cara. Eu achei muito, muito, muito bonitinho. Os lidos do mês com o nome e também a quantidade de estrelas. E agora os meus favoritos, e eu fiz um pódio. Se você assistiu o vídeo de Bullet Journal do mês de novembro, você viu que eu fiz um pódio e aqui ele já está completo. E no meu top 1 tá aí, né? Um de nós está mentindo. E aqui é o meu controle de páginas, tá desde o dia 16, porque eu já fiz lá no meio do mês. E tem dias, né, como vocês estão vendo aí, que eu li muito. Tipo, no dia 16 eu li 215 páginas, mas também teve dias que eu não li nada. E é assim que segue a minha leitura. Tem dias que eu consigo ler um livro, mas tem dia que tem tanta coisa, ainda mais que eu tô no final de período, que eu fico louca e não consigo ler, mas mês de novembro foi perfeito pra mim. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui embaixo, de comentar se você já leu algum desses livros ou se eles entraram na sua lista e quais os livros que vocês leram no mês de novembro. Um beijo e até a próxima. Tchau!